Pare tudo agora, porque um erro cometido no início da humanidade ainda pode estar influenciando a sua vida neste exato momento. Imagine viver em um lugar perfeito, sem medo, sem dor, sem escassez, e mesmo assim perder tudo por uma única decisão. Parece impossível, mas foi exatamente isso que aconteceu. Existe uma história antiga, poderosa e inquietante que não fala apenas sobre o passado. Fala sobre você, sobre escolhas, sobre consequências e sobre um ciclo que parece se repetir até hoje. Muitos conhecem o relato, poucos compreendem a profundidade dele. E quando você entender o verdadeiro significado desse erro, talvez nunca mais enxergue sua própria vida da mesma forma. No começo, tudo era harmonia. A criação estava completa, a natureza respondia em perfeita sintonia, e o ser humano caminhava sem medo diante do divino. Não havia ansiedade, não havia culpa, não havia comparação, apenas presença, propósito e paz. O homem tinha tudo, absolutamente tudo. Ainda assim, dentro desse cenário perfeito, algo começou a se mover silenciosamente. Não era visível aos olhos, mas crescia na mente. Uma pergunta sutil, quase inocente. Uma curiosidade que parecia pequena demais para causar qualquer impacto. E é exatamente assim que grandes quedas começam. Não com explosões, mas com pensamentos. O erro não começou com uma ação, começou com uma dúvida. Será que havia algo sendo escondido? Será que existia mais do que aquilo que já era perfeito? Essa inquietação plantou uma semente perigosa, porque quando alguém passa a questionar a suficiência do que possui, abre espaço para desejar o que não precisa. E foi nesse ponto que tudo mudou. O ambiente continuava perfeito, o propósito continuava claro, mas a percepção já não era a mesma. E quando a percepção muda, a realidade começa a se transformar. A tentação não veio como algo assustador. Veio como promessa. Promessa de conhecimento, de poder, de independência. Algo que parecia crescimento, evolução, avanço. Mas nem todo avanço é progresso. Algumas escolhas parecem nos levar para frente, quando na verdade nos afastam do que realmente importa. O erro de Adão não foi apenas comer de algo proibido. Foi acreditar que poderia existir uma vida melhor fora do alinhamento com aquilo que o havia criado. Foi escolher experimentar em vez de confiar. Foi trocar a plenitude pela curiosidade. Talvez você já tenha vivido algo parecido. Talvez tenha tomado decisões acreditando que estava buscando algo maior. E depois percebeu que perdeu algo essencial no caminho. Esse padrão não é novo. Ele começou lá atrás. A história mostra que o ser humano sempre foi atraído pela ideia de controlar o próprio destino, mesmo quando já estava em um lugar seguro. Existe uma força interna que nos empurra a testar limites, e às vezes, esse teste custa caro. Quando a decisão finalmente aconteceu, o impacto foi imediato. Não houve demora, não houve período de adaptação. A consciência mudou, o olhar mudou. A sensação de segurança desapareceu. Pela primeira vez, surgiu algo desconhecido: o medo. O medo de ser visto, o medo de ser julgado, o medo de enfrentar as consequências. Aquilo que antes era comunhão se tornou distância. Aquilo que era transparência se transformou em tentativa de esconder. E aqui está um detalhe que muitos ignoram. O erro não trouxe apenas punição externa, trouxe conflito interno. A batalha começou dentro da mente humana. Dúvida contra fé, desejo contra disciplina, impulso contra propósito. Desde então, cada pessoa carrega essa dualidade, a vontade de fazer o que é certo, e a tendência de escolher o que é fácil. Essa tensão não nasceu hoje, ela foi ativada naquele momento decisivo. A narrativa continua revelando algo ainda mais profundo. Quando confrontado, o homem não assumiu imediatamente sua responsabilidade. Ele apontou para outro, buscou justificativas, criou explicações. Isso mostra que o erro não gerou apenas queda, gerou também o hábito de transferir culpa. Quantas vezes fazemos o mesmo? Quantas vezes culpamos circunstâncias, pessoas ou o próprio destino por escolhas que foram nossas? Essa herança emocional atravessou gerações. Mas o ponto mais impactante dessa história não é apenas a perda do paraíso físico. É a perda da clareza espiritual. A conexão direta foi interrompida. A simplicidade deu lugar à complexidade. O que antes era natural passou a exigir esforço. O trabalho se tornou pesado. As relações se tornaram desafiadoras.
a própria natureza passou a refletir essa ruptura. Tudo porque um momento de decisão foi conduzido por desejo em vez de discernimento. Talvez você esteja se perguntando agora, se isso aconteceu há tanto tempo, por que ainda importa? A resposta é simples e poderosa. Porque o padrão continua ativo. Todos os dias, cada pessoa enfrenta pequenas versões desse mesmo dilema: confiar ou duvidar, esperar ou agir por impulso, valorizar o que tem ou correr atrás do que parece mais atraente. O erro de Adão não é apenas um evento histórico, é um símbolo eterno das escolhas humanas. Existe também um elemento de ilusão nessa história. A promessa feita parecia grandiosa: ser como algo superior, ter acesso a um nível maior de entendimento. Mas no final, o resultado não foi expansão, foi limitação. Isso ensina que nem tudo que parece elevar realmente eleva. Algumas oportunidades são armadilhas disfarçadas de progresso, e reconhecer isso exige maturidade emocional e espiritual. Outro aspecto que merece atenção é o efeito coletivo. A decisão de um indivíduo afetou toda a humanidade. Isso revela uma verdade incômoda: nossas escolhas nunca impactam apenas a nós mesmos. Elas ecoam. Elas influenciam pessoas próximas, futuras gerações e até ambientes inteiros. Pensar apenas no benefício imediato pode custar caro no longo prazo. A história mostra que liberdade sem responsabilidade pode gerar caos. Mas nem tudo termina em perda. Dentro do próprio relato existe uma semente de esperança. Mesmo após o erro, surgiu a promessa de restauração. Isso indica que falhas não são o fim definitivo. Elas podem ser o início de um caminho de aprendizado. A queda trouxe dor, mas também trouxe consciência. E consciência pode ser transformadora quando usada com sabedoria. Talvez o maior ensinamento seja este: o verdadeiro paraíso não era apenas um lugar, era um estado de alinhamento. Quando o ser humano escolhe viver desconectado desse alinhamento, cria seu próprio deserto interior. E esse deserto pode se manifestar como ansiedade, vazio, busca constante por algo que nunca satisfaz completamente. Quantas pessoas hoje têm tudo materialmente, mas sentem que falta algo essencial? O erro de Adão também revela o poder da influência. Uma única voz foi capaz de mudar o rumo da história. Isso mostra como é importante escolher bem quem ouvimos, o que consumimos e quais ideias permitimos entrar em nossa mente. Nem toda informação edifica. Nem toda sugestão conduz ao crescimento real. Desenvolver discernimento é uma das maiores necessidades do mundo moderno. Ao longo do tempo, muitas tradições e interpretações surgiram tentando explicar essa história. Algumas enfatizam a culpa, outras destacam a redenção. Mas existe algo que permanece constante: o convite à reflexão. O que você faria em um ambiente perfeito? Permaneceria satisfeito ou buscaria algo além? Essa pergunta não é teórica. Ela se manifesta diariamente em decisões simples. Quando alguém entende profundamente essa narrativa, começa a perceber padrões na própria vida. Impulsos que levam a arrependimentos. Promessas que parecem boas demais para ser verdade. Caminhos fáceis que escondem consequências difíceis. Reconhecer esses sinais pode evitar novas quedas. E talvez seja esse o verdadeiro propósito de manter essa história viva ao longo dos séculos. Existe também uma dimensão emocional muito forte nesse relato. A sensação de perda, a vergonha, o medo do desconhecido. Esses sentimentos são universais. Todos já experimentaram algo parecido após tomar decisões equivocadas. Isso cria uma conexão imediata entre o passado e o presente. A história deixa de ser distante e passa a ser pessoal. E se o maior erro não foi apenas desobedecer, mas subestimar o impacto dessa desobediência? Muitas pessoas hoje fazem escolhas acreditando que nada vai acontecer, que as consequências podem ser evitadas ou adiadas. Mas a realidade mostra que toda ação gera reação, às vezes rápida, às vezes silenciosa, mas inevitável. Ao mesmo tempo, essa narrativa traz uma mensagem poderosa sobre responsabilidade. Mesmo após a queda, o ser humano continuou tendo capacidade de escolher. Isso significa que o passado não determina completamente o futuro. Existe sempre a possibilidade de reconstruir, aprender e seguir em uma nova direção. O legado do erro não precisa ser repetido indefinidamente. Imagine quantas decisões importantes você já tomou sem perceber que estava repetindo padrões antigos.
buscar aprovação, correr atrás de ilusões, ignorar alertas internos. Entender essa história pode funcionar como um espelho, um convite para avaliar caminhos e redefinir prioridades. Porque muitas vezes o maior inimigo não está fora, está dentro. Outro ponto intrigante é que o erro aconteceu em um momento de abundância. Isso prova que a insatisfação não depende de escassez. Ela pode existir mesmo quando tudo está aparentemente bem. O ser humano tem uma tendência natural a desejar o que não possui, e controlar esse impulso é uma das maiores provas de maturidade. Talvez você esteja começando a perceber que essa história não fala apenas sobre passado espiritual. Ela fala sobre comportamento humano, psicologia, escolhas e consequências. Ela atravessa áreas diferentes da vida e continua relevante porque toca em questões fundamentais da existência. Quem sou eu? Por que tomo certas decisões? O que realmente me conduz à plenitude? No clímax dessa reflexão, surge uma pergunta inevitável: é possível reverter os efeitos desse erro? Muitos acreditam que sim. Através de consciência, mudança de atitude e busca por reconexão espiritual. O primeiro passo é reconhecer padrões. O segundo é decidir agir de forma diferente. E o terceiro é persistir mesmo quando o caminho parece difícil. Se você chegou até aqui, talvez já esteja sentindo o impacto dessa mensagem. Talvez esteja lembrando de escolhas, momentos, oportunidades perdidas, ou caminhos que poderiam ter sido diferentes. Isso não é coincidência. Histórias profundas despertam algo dentro de nós porque revelam verdades universais. Agora eu quero saber de você. Você acredita que ainda carregamos as consequências desse erro até hoje? Já percebeu padrões semelhantes na sua própria vida? Escreve aqui nos comentários a sua opinião, porque sua experiência pode ajudar outras pessoas a refletirem também. Se esse conteúdo fez você pensar de forma diferente, deixa o like agora mesmo, para que mais pessoas possam receber essa mensagem. E se inscreve no canal, porque nos próximos vídeos, vamos continuar explorando histórias que têm o poder de transformar a maneira como você enxerga o mundo, e a si mesmo.